Pega as crianças e sai da minha casa antes que eu chame a segurança para te tirar à força. Rodrigo não gritou. Ele nunca gritava. Encostado na porta do escritório, com a gravata ainda amarrada depois de um dia inteiro de reunião, falou baixo, do jeito que só fazia quando já tinha decidido alguma coisa e não queria ouvir resposta. Larissa olhou para o papel que ele segurava. Um extrato bancário com um nome riscado de vermelho, um nome que ela nunca tinha visto na vida. Rodrigo, deixa eu te explicar. Explicar o quê? Que transferiu 40 mil reais para um homem que eu nem sei quem é. A voz dele quebrou só um pouco no fim, antes de endurecer de novo. Meu pai fez isso com a minha mãe. Eu jurei que não ia deixar acontecer comigo. Atrás dele, no corredor, a mãe de Rodrigo apertava as mãos uma na outra e não dizia nada. E foi assim, com 4 filhos, 2 malas e o pijama ainda no corpo do caçula, que Larissa saiu da casa que tinha ajudado a construir por 12 anos, sem saber que a mulher que entregou aquele papel para o marido estava, àquela hora, sentada dentro de um carro parado na esquina, esperando para ver se ela ia mesmo sair chorando. Antes da gente continuar essa história, eu preciso saber uma coisa. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo agora e que horas são aí onde você mora, porque eu leio cada comentário. E se essa é a primeira vez que você para ouvir uma história nesse canal, aperta para se inscrever agora, porque o que essa mulher vai fazer nos próximos 3 anos não é história para você perder pela metade. Larissa não lembra direito de como conseguiu colocar as 4 crianças dentro do táxi. Lembra da chuva fina que começou bem na hora em que o portão de ferro fechou pela última vez atrás dela. E lembra da mão do caçula agarrada na barra da sua blusa, apertando forte demais para uma criança de 3 anos. Mãe, a gente vai voltar amanhã, né? Perguntou o filho mais velho, sentado do lado dela no banco de trás, com os óculos tortos e a mochila da escola ainda nas costas, porque ninguém tinha lembrado de tirar. Ela não respondeu. Só olhou pela janela para o portão se fechando devagar, automático, do jeito caro que Rodrigo tinha instalado 2 anos antes, e pensou que aquele som, o motorzinho baixo, o clique final, ia demorar muito para sair da cabeça dela. O motorista perguntou o endereço 2 vezes antes de entender que ela mesma não sabia direito para onde estava indo. No fim, ela disse o nome da rua da Cecília, a única pessoa que ainda ia atender o telefone àquela hora da noite, sem fazer pergunta nenhuma antes de dizer sim. Cecília abriu a porta de pijama, com os cabelos presos num coque torto, e não fez uma única pergunta antes de puxar as crianças para dentro. Só depois, com os 4 já dormindo espremidos no colchão da sala, ela serviu 2 xícaras de café requentado e sentou de frente para Larissa na cozinha apertada. Ele te colocou para fora, com as crianças. De madrugada, ele achou que eu estava com outro homem. E você estava, Cecília? Eu perguntei porque preciso saber se é isso que a gente vai brigar ou se é outra coisa. Cecília cruzou os braços em cima da mesa, porque conhecendo o Rodrigo, isso não nasceu sozinho na cabeça dele. Larissa girou a xícara nas mãos, sem beber. Foi só aí que lembrou do carro parado na esquina, os faróis apagados, e da mulher no banco do motorista que não desviou o olhar quando o portão fechou. Tinha alguém esperando lá fora. Uma mulher. Que mulher? Ela fechou os olhos, tentando desenhar o rosto de novo, cada detalhe. A Vanessa, a assistente executiva dele, a que organiza a agenda, os voos, tudo. Cecília ficou quieta um instante. E ela estava lá, vendo você sair de casa às 11 da noite com 4 filhos. Tava. Isso não é assistente de agenda, Larissa. Isso é gente que quer ver o resultado do próprio trabalho. Nenhuma das duas falou mais nada por um tempo. Lá fora, a chuva fina virou chuva de verdade, batendo no telhado de zinco do puxadinho. E Larissa ficou pensando que tinha 2 perguntas na cabeça agora, e nenhuma resposta para nenhuma das duas. Por que Rodrigo tinha acreditado tão rápido numa coisa que nem fazia sentido? E o que exatamente a Vanessa tinha visto lá fora que valia a pena esperar sozinha no carro para assistir?
Na manhã seguinte, Larissa acordou antes de todo mundo, ainda vestida com a mesma roupa da noite anterior, o pescoço duro de dormir sentada numa poltrona que não era feita para dormir sentada. Ficou um tempo só, olhando para os 4 filhos espalhados no colchão da sala, o mais velho enrolado numa toalha, porque não tinha cobertor suficiente para todo mundo. As 2 do meio de mãos dadas, mesmo dormindo, o caçula, com a cabeça encostada no pé da irmã. Uma das gêmeas acordou primeiro, esfregou os olhos e olhou em volta, para o teto baixo, para a parede sem quadro nenhum, para o sofá, puído no canto. Cadê o meu quarto? Larissa engoliu qualquer coisa que quisesse dizer sobre justiça, sobre pai, sobre casa grande com portão de ferro, e respondeu só o que precisava ser dito. A gente vai ficar um tempinho na casa da tia Cecília. É uma aventura. Eu não gosto de aventura. Eu também não gostava, Larissa falou, ajeitando o cabelo bagunçado da filha. Até eu descobrir que às vezes a gente não escolhe a aventura escolhe a gente. E aí só sobra decidir como vai ser dentro dela. A menina não pareceu convencida, mas se deixou puxar para o colo mesmo assim e ficou ali quieta um bom tempo, o suficiente para Larissa sentir o peso pequeno e quente contra o peito e pensar, pela primeira vez desde a noite anterior, numa coisa que não era medo, que ela ia dar um jeito. Não sabia ainda qual, mas ia. A vontade de procurar a própria mãe durou até a porta se abrir. Dona Marlene morava num apartamento simples na Zona Leste, o mesmo onde Larissa cresceu antes de conhecer Rodrigo numa festa de formatura de uma amiga rica. Abriu a porta ainda de touca, olhou para as crianças atrás da filha, para as 2 malas, e não disse bom dia. Oi, avisai. Mãe, eu só preciso de um lugar para ficar até... Eu avisei desde o primeiro namoro. Gente da nossa laia não casa com gente da laia deles e sai ilesa. Vocês são enfeite até deixarem de ser bonitinhos, e depois a porta é essa mesmo, a da rua. Eu não vim ouvir sermão. Eu vim porque não tenho mais casa. Dona Marlene olhou para o filho mais velho, que segurava a mão da irmã menor, sem entender metade da conversa dos adultos, e alguma coisa no rosto dela amoleceu por um segundo. Só um segundo. Pode entrar. Mas essa casa é pequena e eu não vou poder sustentar 4 crianças e uma mulher adulta. Uma semana, no máximo 2. Foi o suficiente para Larissa entender que não ia ser ali. Agradeceu, disse que ia pensar e saiu de novo para a rua com os filhos, sentindo pela primeira vez o tamanho real de ficar sozinha, não porque não tinha ninguém por perto, mas porque tinha gente por perto que só oferecia ajuda embrulhada em cobrança. Foi direto para a casa da Cecília depois disso, e não voltou a pedir ajuda para a família de novo. Nos dias seguintes, Larissa aprendeu rápido o tamanho da queda. O quarto que a família Castelo mantinha para os funcionários da fazenda de café foi oferecido primeiro, num telefonema formal da administração, e depois retirado sem explicação num segundo telefonema, 2 dias mais curto que o primeiro. O cartão adicional parou de funcionar na quinta-feira, no caixa do supermercado, com a fila inteira olhando para ela tentar de novo, até desistir e devolver metade do carrinho. Ela ligou para o celular de Rodrigo 7 vezes naquela semana. Na 7ª, ele atendeu. Larissa, eu não tenho nada para falar com você agora. Você nem me deixou explicar. Rodrigo, você comparou aquele extrato com o banco de verdade ou só acreditou porque alguém te entregou o papel na hora certa? Silêncio do outro lado por 2 segundos inteiros, tempo suficiente para Larissa quase ter esperança. A Vanessa comparou. Ela que trouxe para mim. E você confia mais no que a assistente te mostra do que na mulher com quem você teve 4 filhos. Mais silêncio. Depois, a voz dele saiu mais baixa, quase um sussurro que ele não parecia querer que ela ouvisse direito. Eu não sei mais em quem confiar, Larissa. Isso é o que dá a acreditar demais numa pessoa por 12 anos. Um respiro curto. Meu pai acreditou por 3 anos, até a coisa explodir na frente de todo mundo, e ele foi o último a saber de tudo. Eu não vou ser esse homem. Então você prefere jogar fora 12 anos por causa do medo do seu pai. Ele desligou sem responder. E foi só depois,
olhando para a tela apagada do celular, que Larissa entendeu uma coisa que não tinha percebido antes. Rodrigo não tinha acreditado na Vanessa porque a prova era boa. Ele tinha acreditado porque já estava esperando aquilo há anos, do jeito que só quem carrega o medo do pai desde criança consegue esperar. Isso não desculpava nada, mas explicava uma pergunta e abria outra, maior. Quem sabia exatamente onde apertar para fazer o medo dele virar certeza tão rápido assim? Antes de desistir de vez de entender o extrato, Larissa foi até a agência do banco, onde ela e Rodrigo tinham conta conjunta havia 12 anos. O gerente, que já tinha atendido ela dúzias de vezes ao longo dos anos, ficou sem graça assim que ela mostrou a cópia do documento. Essa transferência foi autorizada pelo aplicativo Dona Larissa, com o token da senhora. Eu nunca autorizei isso. Eu nem sei quem é esse nome. Ele digitou alguma coisa, olhou a tela, digitou de novo. Consta aqui que foi feita de um aparelho cadastrado como secundário. Autorização de acesso assinada pelo senhor Castelo, dando permissão administrativa para, deixa eu ver, assistente executiva da empresa, para questões de conta conjunta familiar. Vanessa tinha acesso à minha conta bancária. Consta que sim, documento assinado há 8 meses. Larissa saiu do banco com uma certeza que não tinha antes de entrar. Aquilo não era acidente, não era engano de sistema, não era um homem misterioso de verdade. Alguém com acesso administrativo tinha criado uma transferência para um nome qualquer, na hora certa, para o dia certo, com o único objetivo de fazer Rodrigo explodir antes de perguntar qualquer coisa. E só uma pessoa, além do próprio Rodrigo, tinha esse tipo de acesso. Só que tinha um detalhe que nem o gerente do banco sabia, e que Larissa só ia descobrir bem mais para frente. Aquela autorização não tinha sido a primeira. Era só a mais recente de uma lista bem mais longa. Ela não contou isso para ninguém ainda. Guardou a informação do mesmo jeito que guardava, na cabeça, o momento em que tudo começou a desmoronar, numa gaveta funda, esperando o dia certo de abrir. Uma semana depois, Larissa voltou até o condomínio só para buscar o resto da roupa das crianças, que a administração autorizou retirar sob supervisão. O porteiro antigo, que já trabalhava ali desde antes do casamento dela, baixou a voz assim que ficaram sozinhos no saguão. Dona Larissa, eu não devia falar nada, mas a moça da empresa, a Vanessa, vinha aqui direto, até nos tempos que o senhor Rodrigo viajava. Eu sempre deixava passar porque achava que era coisa de trabalho. Com que frequência é direto? Ele olhou para os lados, baixou ainda mais a voz. Um dia sim, outro não, nos últimos meses. Achei estranho, mas não é da minha conta perguntar. Larissa agradeceu, pegou as sacolas de roupa das crianças e saiu dali com mais uma peça de um quebra-cabeça que ainda não tinha só o peso de saber que a resposta inteira ainda estava escondida em algum lugar que ela não conseguia enxergar direito. Foi na fila do mercado, alguns dias depois, com o caçula no colo, e as duas do meio brigando por causa de um pacote de bolacha, que ela cruzou com a Vanessa outra vez. Vanessa estava linda, do jeito que sempre estava, num vestido cujo tom de azul Larissa reconheceu na hora, não porque já tinha visto a Vanessa usando aquela cor antes, mas porque era exatamente o azul que ela mesma tinha escolhido 3 meses atrás, para a cortina do escritório de Rodrigo, num catálogo que só o casal tinha visto. Larissa. Vanessa sorriu, o sorriso de quem já ganhou. Que bom te ver bem. Você sabia da cor da cortina do escritório dele. O sorriso não tremeu nem um pouco. Eu trabalho com ele todo dia, Larissa. Eu sei um monte de coisa sobre a vida dele. Você estava lá fora, no carro, enquanto eu saía com meus filhos de madrugada. Vanessa deu de ombros, o gesto leve, quase entediado. Eu estava esperando o Rodrigo assinar uns documentos. Trabalho, sabe como é, às 11 da noite. CEO não tem hora, Larissa. Você devia lembrar disso, já que foi casada com um por 12 anos. Ela inclinou a cabeça, com uma pena que não chegava nos olhos. Nossa, você tá tão magrinha, hein? Deve ser difícil dormir direito, com tanta coisa na consciência. Eu não tenho nada na consciência.
Que bom para você, então. Vanessa ajeitou a bolsa no ombro e deu um passo para trás, sem pressa nenhuma, como quem sabe que tem todo o tempo do mundo para terminar essa conversa quando quiser. Cuida bem dessas crianças. Devem estar sentindo falta da casa grande. Ela saiu andando devagar, os saltos batendo no piso do mercado, num ritmo que Larissa ainda ia lembrar meses depois. Ficou parada ali, com o carrinho meio cheio e uma certeza esquisita crescendo dentro dela. Aquela mulher não tinha aparecido do nada na vida do marido dela. Ela já estava lá, em algum canto, havia muito mais tempo do que qualquer pessoa da família Castelo sabia ou queria admitir que sabia. Vanessa voltou para o carro depois daquele encontro e ficou um instante sem ligar o motor, os dedos batendo de leve no volante, o sorriso de vitória sumindo do rosto assim que não tinha mais ninguém para ver. Pegou o celular, abriu uma conversa antiga que não tinha nome salvo, só um número, e ficou olhando para a última mensagem recebida ali fazia mais de um ano. Você prometeu que dessa vez ia ser diferente. Não respondeu. Nunca respondia àquela conversa. Só guardava e de vez em quando abria de novo, como quem cutuca um machucado só para confirmar que ainda dói. Ligou o carro, ajeitou o retrovisor e saiu dirigindo para o escritório do Grupo Castelo com o rosto de volta ao normal, o mesmo rosto seguro que Rodrigo via todo santo dia. Ninguém no 18º andar ia imaginar que, 10 minutos antes, ela tinha ficado plantada numa fila de mercado só para ver o rosto de uma mulher que perdeu tudo e que aquilo, de algum jeito torto, que nem ela mesma gostava de examinar direito, parecia acalmar alguma coisa dentro dela que nunca ficava quieta. Matricular os filhos numa escola nova, no meio do ano letivo, foi outro tipo de humilhação que ninguém avisa. Na fila de espera da secretaria, Larissa cruzou com Beatriz Andrade, que tinha sido madrinha de casamento dela 8 anos antes. Beatriz sorriu primeiro, o sorriso automático de quem reconhece um rosto antes de lembrar o contexto todo. Depois lembrou, e o sorriso ficou mais cuidadoso, mais rápido de desmontar. Larissa, nossa, eu nem sabia que você estava por aqui. Mudança de endereço, Larissa respondeu, sem dar detalhe nenhum. Que bom te ver. Beatriz já estava olhando para o relógio, já estava com um pé virado para a saída. A gente marca um café, viu? Vou te chamar no grupo das mães de novo. Ela não ia chamar ninguém em grupo nenhum, e as duas sabiam disso. Larissa assistiu ela se afastar rápido demais para o corredor da secretaria e sentiu uma coisa que não era exatamente tristeza, mais parecido com o alívio de largar um peso que já cansava carregar fazia anos. A ilusão de que aquelas amizades tinham sido sobre ela e não sobre o sobrenome que ela carregava. Currículo. Larissa nunca tinha precisado escrever um em 12 anos. Quando tentou montar um na tela velha do notebook da Cecília, percebeu que a última linha de experiência dizia estagiária de estilismo, ano de 2011, e depois nada. 12 anos, administrando uma casa com 7 funcionários, organizando os eventos beneficentes da família Castelo e criando do zero a agenda social do marido, não contavam ponto nenhum para as vagas de vendedora que ela tentou nas lojas do shopping perto da casa da Cecília. Na segunda loja onde tentou, a gerente nem disfarçou a surpresa. Você é a Larissa Castelo? Do grupo Castelo Têxtil? Era. Hoje eu só preciso de um emprego. A gerente trocou o olhar com a colega atrás do balcão, aquele tipo de olhar que dizia mais do que qualquer frase. Vamos guardar seu currículo. A gente entra em contato. Ninguém entrou em contato. Ela saiu da terceira entrevista, numa loja diferente, com o filho mais novo dormindo no carrinho, os punhos fechados dentro dos bolsos do casaco emprestado, andando rápido demais para quem não tinha para onde ir rápido.
Foi a Cecília que abriu o armário velho no fundo do próprio quarto de costura, porque sim, ela tinha um quarto de costura, herdado da mãe, cheio de retalho, que já ninguém comprava daquele jeito, e tirou de lá uma caixa de papelão amarelada pelo tempo. Lembra disso? Dentro, dobrados com cuidado, estavam os cadernos de desenho que Larissa fazia na faculdade de moda, antes de trancar o curso para casar. Croque de vestido, anotação de caimento de tecido, um bordado inacabado que ela tinha começado para o próprio casamento e nunca terminou porque a sogra contratou uma estilista de fora sem nem perguntar. Eu guardei tudo esse tempo todo, Cecília disse, sentando do lado dela no chão, torcendo para você não precisar de novo, mas guardando do mesmo jeito. Larissa passou o dedo pela borda de um croquis, o traço ainda firme, ainda dela. Eu não desenho há 12 anos, Cecília. Então tá na hora de lembrar como faz. Cecília fechou a caixa de novo e empurrou para perto dela. Você não vai voltar rastejando para pedir perdão por uma coisa que nem fez. E também não vai ficar esperando pensão de homem nenhum. Você vai fazer o que sempre soube fazer antes de trocar isso por aquela casa grande. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Larissa sentou no chão do quarto de costura com um caderno em branco no colo pela primeira vez em 12 anos. Não desenhou nada de especial, só um vestido simples, de tecido leve, o tipo que uma mãe de verdade poderia usar sem gastar o que não tinha. Mas quando terminou, ficou olhando para o próprio traço por um bom tempo, sentindo alguma coisa que não sentia fazia tanto tempo que quase não reconheceu, orgulho de uma coisa feita com as próprias mãos. A primeira peça que Larissa vendeu foi um vestido de festa para a filha de uma vizinha, cobrado pela metade do que valia, porque ela ainda não tinha coragem de pedir o preço certo. A segunda veio por indicação da própria cliente. Na terceira semana, ela já tinha uma fila de recados no celular emprestado e um caderno cheio de medida, anotada à mão, letra por letra, nome por nome. O boca a boca foi mais rápido do que ela esperava. Um vestido virou 2, 2 viraram 5, e no fim do primeiro mês ela já tinha vendido 9 peças, cada uma cobrada um pouco mais caro que a anterior, porque a Cecília insistia toda vez que ela ainda estava cobrando barato demais para o trabalho que fazia. Você cortou, costurou e entregou em 4 dias, Cecília falou, olhando para o caderno de contas. Isso não vale R$ 120, isso vale o dobro. Ninguém vai pagar o dobro numa costureira desconhecida. Então para de ser desconhecida. Foi a Cecília quem tirou uma foto de um dos vestidos, um modelo verde-oliva com um corte que Larissa tinha desenhado numa noite sem sono e postou numa rede social com o nome que as duas escolheram juntas numa manhã de café requentado. Ateliê Segunda Chance. O nome ficou, e aos poucos os pedidos também. Foi a dona de uma lojinha de bairro, 2 quadras da casa da Cecília, quem parou Larissa na calçada com um dos vestidos ainda na sacola, a caminho da primeira entrega. Esse aqui é seu? Quem fez? Eu fiz. A mulher pediu para ver de perto, virou o vestido do avesso para examinar o acabamento por dentro, um jeito de olhar que Larissa reconheceu na hora, o jeito de quem também trabalhou com roupa a vida inteira e sabe separar trabalho bom de trabalho apressado. Acabamento limpo. Você não tem loja ainda, tem? Não. Vendo direto, por indicação. Deixa eu te propor uma coisa. Eu tenho uma prateleira vazia lá no fundo da minha loja, do lado da vitrine. Você deixa 3 peças, eu vendo para você, fico com 20%. Se vender bem, a gente conversa de novo. Larissa olhou para o rosto da mulher, procurando o truque, a pegadinha, alguma coisa que devesse desconfiar depois de tudo que já tinha acontecido nas últimas semanas. Não achou nada além de uma comerciante, enxergando oportunidade onde outros só enxergavam risco. Fechado, ela disse, antes que pudesse pensar demais e desistir. Foi a primeira prateleira. Não era loja nenhuma ainda. Mas era, pela primeira vez desde a noite da expulsão, um lugar com o nome do ateliê exposto para a rua ver. Ela não contou para Rodrigo.
Não contou para ninguém da família Castelo. Quando a própria mãe ligou perguntando se não era hora de engolir o orgulho e voltar para conversar direito, Larissa respondeu numa frase só, sem pensar duas vezes. Eu não vou implorar pela vida que já foi minha, mãe. Eu vou construir uma vida nova, e essa ninguém vai poder tirar de mim de novo. A mãe ficou em silêncio do outro lado da linha por tempo suficiente para Larissa perceber que tinha acabado de dizer em voz alta uma coisa que nem ela mesma sabia que já tinha decidido lá no fundo. Foi numa terça-feira que o envelope formal chegou, entregue por um oficial de justiça que pediu assinatura confirmando o recebimento. Dentro, uma notificação sobre guarda provisória e regularização de visitas, assinada por um escritório de advocacia que Larissa nunca tinha ouvido falar, pedindo uma audiência para definir onde as crianças iam morar dali para frente. Ela leu o documento 2 vezes, sentada na cama emprestada, com as mãos tremendo de um jeito que não tinha tremido nem na noite da expulsão. Não era só a casa que Rodrigo queria de volta, entendeu ali, lendo linha por linha. Era prova de que ela não tinha condição de cuidar de 4 filhos sozinha, e aquilo, mais do que qualquer coisa, era o tipo de luta que ela não podia perder. Guardou o papel na mesma gaveta onde já guardava a certeza sobre o banco, e decidiu ali, sem chorar, sem ligar para ninguém primeiro, que ia se virar para arranjar um advogado antes mesmo de saber como ia pagar por ele. 2 semanas depois da mudança, um envelope diferente chegou, esse sem remetente, entregue por um motorista que não disse uma palavra além do endereço confirmado. Dentro, só uma caixinha de fotos das crianças bebês e um bilhete curto, sem assinatura, com uma letra que Larissa reconheceu na hora. A letra da mãe de Rodrigo. Guarda essas com você. Elas são suas também. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpa. Só aquilo, uma frase pequena, que não resolvia nada e ao mesmo tempo dizia mais do que qualquer telefonema poderia dizer. Larissa guardou o bilhete na mesma gaveta e não contou para ninguém, nem para Cecília. Ficou só pensando que talvez nem todo mundo, dentro daquela casa grande, tivesse concordado com o que aconteceu na noite da expulsão. Só que concordar ou não concordar, pelo visto, não tinha sido o suficiente para ninguém abrir a boca. Teve uma noite, no meio da correria dos primeiros pedidos, em que Larissa ficou parada com o celular na mão, o número de Rodrigo já digitado, o dedo em cima do botão de ligar. Fazia semanas que não trocavam uma palavra além da ligação cortada. Ela pensou em ligar só para dizer que sentia falta da cama grande, do silêncio da casa, de não precisar decidir tudo sozinha o tempo inteiro. Foi o choro baixinho do caçula, do outro lado da cortina que separava o quarto improvisado, que fez ela guardar o celular de novo. Foi até lá, pegou o filho no colo, sentiu o corpo pequeno relaxar contra o dela em segundos, e ficou pensando que aquela criança nunca tinha pedido para nascer numa guerra de adulto. Nenhum dos 4 tinha pedido. Ela não ligou para Rodrigo aquela noite, nem na seguinte. O primeiro pedido grande chegou numa quinta-feira. 6 vestidos para uma festa de debutante. A cliente folheou o álbum de referência feito de fotos impressas em papel comum, sem muito interesse, até parar numa imagem específica, um vestido que Larissa tinha desenhado só por prazer, sem pensar em vender. Esse aqui. Consegue fazer parecido com esse, em 6 tamanhos diferentes, até o dia 10? Faltavam 18 dias. Consigo, Larissa respondeu, sem deixar a voz tremer, calculando por dentro um cronograma que não sabia ainda se ia conseguir cumprir. E o preço? Ela pensou na Cecília, mandando parar de cobrar barato, respirou fundo uma vez e disse um número que 3 meses antes ela nunca teria coragem de pedir. A cliente nem regateou. Só anotou um sinal no caderninho dela e perguntou a forma de pagamento. Larissa saiu daquela reunião com o primeiro contrato de verdade da vida nova dela apertado contra o peito e uma lista de 18 dias pela frente que ia decidir se o ateliê Segunda Chance era um sonho de uma semana ou o começo de alguma coisa maior. Os dias seguintes viraram uma rotina de máquina de costura ligada até tarde da noite, tecido espalhado pela sala inteira,
e crianças aprendendo a dormir com o barulho constante da Singer velha da mãe da Cecília. O filho mais velho começou a ajudar separando linha por cor. As gêmeas aprenderam a não pisar nos alfinetes espalhados no chão, depois de aprender do jeito difícil, uma vez cada uma. Só o caçula continuava pequeno demais para fazer qualquer coisa, além de dormir em cima da pilha de retalho, o que no fim também ajudava, porque mantinha ele quieto enquanto a mãe trabalhava. No 17º dia, os 6 vestidos estavam prontos, pendurados num cabide improvisado feito de cano de PVC. Na noite antes de ir buscar o resto do tecido para o pedido, o filho mais velho ficou olhando ela separar as anotações de medida, cada nome com um número do lado. Você tá ficando boa nisso, mãe. Eu sempre fui boa nisso. Só esqueci por um tempo. Ele sorriu, um sorriso pequeno que ela não via no rosto dele, fazia semanas, e voltou para o dever de casa sem dizer mais nada. Foi o suficiente. Larissa dormiu aquela noite pela primeira vez, sem contar os problemas um por um, antes de fechar os olhos. No dia seguinte, foi até a loja de tecidos, no centro que a Cecília sempre usava, animada como não ficava fazia meses, o dinheiro contado dentro da bolsa. O dono da loja olhou para o nome dela no pedido e balançou a cabeça devagar, sem coragem de olhar direito nos olhos dela. Não posso vender para a senhora essa semana. Como assim não pode? Eu tô pagando à vista. O dinheiro tá aqui. Ele baixou a voz, olhando para os lados, como quem não queria ser ouvido pelos outros clientes. Recebi um telefonema ontem. Não vou dizer de quem, mas recebi. E não posso arriscar meu contrato com os fornecedores grandes por causa de 6 vestidos. Fornecedores grandes tipo Castelo Têxtil. Não era pergunta. Ele não respondeu, e o silêncio dele respondeu por ele. Larissa saiu da loja com o dinheiro ainda na bolsa e as pernas meio bambas, mas não chorou, não ali na calçada, na frente de ninguém. Foi até a esquina, sentou no banco de uma parada de ônibus vazia e ligou para Cecília. Eles cortaram meu fornecedor. Que fornecedor? O único que eu tinha crédito para comprar fiado. E não vai ser só esse. Se alguém do tamanho do Grupo Castelo decidiu que eu não posso comprar tecido em São Paulo inteira, eu tô com um problema sério. Do outro lado da linha, Cecília ficou quieta por um segundo antes de responder. E quando respondeu, a voz saiu mais firme do que Larissa esperava. Então a gente compra em outro lugar. Fora de São Paulo, se precisar. Direto da fábrica, se precisar. Eu conheço gente, e se cortarem esse gente também, então a gente descobre outro jeito. Larissa, você achou mesmo que virar costureira ia ser tranquilo depois do que aconteceu? Eles não vão parar só porque você foi embora quieta. Você vai ter que aprender a brigar de um jeito que eles nem imaginam que você sabe brigar. Larissa desligou o telefone e ficou olhando para o nada por um instante, o caderno de medidas ainda apertado contra o peito, entendendo pela primeira vez, de um jeito que doeu mais que a própria noite da expulsão, que aquela guerra não tinha terminado no portão da mansão, só tinha mudado de endereço, e pelo visto, de tamanho. This flows well and holds together, ready to output part 2. O salto do sapato emprestado da Cecília rachou bem na escada do fórum, e Larissa teve que entrar na sala de audiência mancando de leve, um pedaço de fita adesiva prendendo a sola por dentro da meia calça. Ninguém ali precisava saber daquele detalhe, e ela carregou ele como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque nos últimos meses tinha aprendido a carregar coisa bem pior sem deixar transparecer no rosto. Rodrigo já estava sentado do outro lado do corredor central, terno escuro, o mesmo relógio que ela tinha dado de aniversário 3 anos atrás, ainda no pulso. Os dois se olharam por um segundo, nem mais que isso, antes que a advogada dele começasse a falar. Excelência, a requerente abandonou o lar conjugal em circunstâncias que levantam sérias dúvidas sobre o discernimento necessário para manter a guarda de 4 menores. Vive numa residência de terceiros, sem renda declarada, sem estrutura, sem renda declarada porque a senhora não pediu balanço nenhum. A advogada de Larissa cortou,
sem levantar a voz. Minha cliente administra um pequeno negócio de confecção que já sustenta os 4 filhos, com escola paga em dia e sem um centavo pedido à família Castelo, desde o dia em que foi expulsa de madrugada. Expulsa é uma palavra forte. 4 crianças, meia-noite, chuva. Existe outra palavra que a senhora prefira? O juiz pediu ordem antes que a coisa esquentasse mais, e foi nesse intervalo de silêncio tenso que Larissa sentiu o olhar de Rodrigo em cima dela de novo, dessa vez mais longo, como se ele estivesse tentando encontrar na mulher sentada ali do outro lado da sala alguma coisa que combinasse com a história que passou os últimos meses repetindo para si mesmo. A advogada de Rodrigo insistiu, perguntando sobre a rotina das crianças, sobre quem ficava com elas, enquanto Larissa trabalhava até tarde, sobre o espaço apertado da casa da Cecília. Cada pergunta era uma agulhada calculada, e Larissa respondeu cada uma sem deixar a voz sair do lugar, contando da escola nova, das notas que não tinham caído, do filho mais velho que aprendeu a separar linha por cor só de tanto ajudar. A cada resposta, ela sentia menos vontade de se explicar e mais vontade de simplesmente deixar os fatos falarem por conta própria. A audiência terminou sem decisão fechada. O juiz pediu que ambas as partes apresentassem documentação financeira completa dos últimos 12 meses até a próxima data, para clareza de todos os envolvidos, e bateu o martelo antes que qualquer um dos dois lados pudesse comemorar vitória nenhuma. Como acordo provisório, ficou decidido que as crianças passariam um fim de semana por mês com o pai, sob supervisão combinada entre as partes. Foi só no corredor, já longe da sala, que Rodrigo alcançou ela. Larissa, não tenho nada para falar com você fora daquela sala. Você abriu um negócio. Não era pergunta, era quase espanto. Com o quê? Com as próprias mãos, Rodrigo. Coisa que você nunca me viu usar, porque sempre tinha alguém contratado para fazer tudo por mim. Ela ajustou a bolsa no ombro. Deve ser estranho descobrir que a mulher que você jogou na rua não precisou de você para sobreviver. Ele não respondeu. Só ficou parado ali, no corredor de mármore frio do fórum, olhando ela se afastar, com um salto rachado escondido dentro da fita adesiva e a cabeça erguida, como se aquele sapato fosse novinho em folha. O primeiro fim de semana de visita ficou marcado para 2 semanas depois daquela audiência. Rodrigo chegou na porta da casa da Cecília pontual, terno trocado por uma camisa mais simples que Larissa nunca tinha visto nele usar, e ficou parado na calçada, esperando como se não tivesse certeza se podia entrar. As gêmeas correram na direção dele animadas, sem entender direito o peso de tudo que tinha acontecido nos últimos meses. O caçula demorou um pouco, olhou para a mãe primeiro, procurando permissão no rosto dela, antes de se deixar pegar no colo. Só o filho mais velho ficou parado na porta, os braços cruzados, o olhar duro demais para um menino de 11 anos. "Você não vem?" Rodrigo perguntou. "Vou." A resposta saiu seca. "Mas não é porque eu quero." Rodrigo engoliu aquilo sem discutir, sem tentar amaciar com presente ou promessa. E Larissa, observando da porta, sentiu uma pontinha de respeito crescer contra a própria vontade, porque em 12 anos de casamento, nunca tinha visto ele aceitar um não de ninguém sem tentar contornar. As crianças voltaram no domingo à noite, cansadas, cheias de histórias sobre parque e sorvete, menos o mais velho, que entrou direto para o quarto sem contar nada. Larissa foi atrás dele um pouco depois, sentou na beirada da cama emprestada e esperou. Ele perguntou se a gente ainda tem a caixa de foto que a vovó mandou. O menino falou, sem olhar para ela. Eu falei que não sabia de nenhuma caixa. Larissa sentiu o estômago apertar. Nunca tinha contado para ninguém sobre o envelope sem remetente, nem para o próprio filho. Por que ele perguntou isso? Não sei. Ele ficou com uma cara estranha depois que eu falei que não sabia. O menino puxou o cobertor até o queixo. Mãe, a gente vai ter que continuar indo lá todo fim de semana? Vai, meu amor. Mas você não precisa gostar disso para fazer certo. Ele não respondeu.
Só fechou os olhos, e Larissa ficou ali mais um pouco, pensando que aquela pergunta sobre a caixa de fotos não tinha sido acidente nenhum, significava que, de algum jeito, a mãe de Rodrigo tinha comentado com o filho sobre o que fez, ou que o próprio Rodrigo já suspeitava de alguma coisa que ainda não conseguia nomear direito. Os meses que vieram depois não tiveram tempo para dramas grandes. Tiveram fatura atrasada, tiveram noite virada terminando encomenda, tiveram uma cliente que devolveu um vestido reclamando de um ponto solto que não existia e que Larissa refez do mesmo jeito, sem discutir, porque discutir custava mais caro do que uma hora extra de trabalho. Tiveram também as gêmeas se acostumando enfim à escola nova, brigando menos, rindo mais, e o caçula dizendo as primeiras frases inteiras dentro do barulho constante da máquina de costura, como se aquele som já fizesse parte do vocabulário dele desde sempre. Teve uma cliente na terceira semana da primeira loja que entrou reclamando alto de um atraso de 2 dias na entrega, batendo o dedo no balcão na frente de todo mundo. Meses atrás, Larissa teria se desculpado 7 vezes e oferecido desconto só para fazer o escândalo parar. Dessa vez, olhou para a mulher, explicou com calma o motivo do atraso, uma máquina que quebrou, sem jeito fácil de esconder, e ofereceu só o que era justo, nem mais, nem menos. A cliente saiu resmungando, mas voltou 2 semanas depois para fazer outro pedido. E Larissa entendeu ali uma coisa que ninguém tinha ensinado ela em 12 anos, administrando festa de caridade: respeito. No mundo dos negócios, não vinha de agradar todo mundo. Vinha de saber exatamente até onde ia curvar e onde parava de vez. Teve uma noite, depois que todo mundo dormiu, em que Larissa sentou sozinha no chão do ateliê, improvisado, cercada de retalho, e ficou um bom tempo sem fazer nada, além de respirar. Não chorou. Só ficou ali, os joelhos dobrados contra o peito, sentindo o cansaço de meses inteiros descer pelo corpo de uma vez, antes de se levantar, dobrar o último tecido e apagar a luz como fazia todo santo dia. Ninguém viu aquele momento. Nem precisava ver. Ele existia só para ela mesma se lembrar de que também tinha limite, e que atravessar aquilo tudo de pé não significava não sentir o peso. O ateliê Segunda Chance ganhou porta de rua 3 meses depois daquela audiência, numa salinha comercial de bairro que custava mais do que Larissa se sentia confortável pagando, mas que a Cecília insistiu, olhando para o fluxo de pedidos que já não cabia mais na sala da própria casa. Você não é mais costureira de garagem, Larissa. Precisa parecer o que já é. A inauguração não teve faixa nem coquetel. Teve 6 clientes que já conheciam o trabalho. Uma prateleira de vestidos prontos, um provador improvisado com cortina de tecido e o filho mais velho ajudando a pendurar uma placa pintada à mão, porque não sobrou dinheiro para encomendar uma de verdade. Larissa ficou na porta, olhando a placa balançar de leve no vento e sentiu o peito apertar de um jeito que não doía pela primeira vez em muito tempo, apertava de outro jeito. Naquela noite, depois que a última cliente foi embora e a placa pintada à mão ficou pendurada sozinha no escuro, Cecília apareceu com 2 garrafinhas de suco de uva, porque não sobrava verba para espumante nenhum, e as 2 brindaram sentadas no chão da loja vazia, encostadas na parede, rindo de um jeito que fazia meses que nenhuma das 2 ria daquele tamanho. A gente conseguiu, Cecília falou, batendo a garrafinha de leve contra a de Larissa. A gente ainda vai conseguir muito mais, Larissa respondeu. E só depois de falar percebeu que tinha sido a primeira vez, desde a noite da expulsão, que ela falou sobre o futuro sem um pingo de medo dentro da frase. Foi um investidor local, dono de uma rede pequena de lojas de decoração no mesmo bairro, quem procurou Larissa 2 meses depois, atraído pela fila que se formava toda sexta-feira na porta do ateliê. Eu não entendo de moda, ele disse, direto, sentado na única cadeira livre do provador improvisado. Mas entendo de fluxo de gente entrando numa loja, e o que eu vejo aqui é fluxo que a maioria dos meus inquilinos mataria para ter. Você já pensou em abrir uma segunda unidade? Eu mal consigo dar conta dessa. Você contrata gente.
Treina. Ensina o corte, o acabamento, do jeito que você faz. Eu entro com o ponto comercial, você entra com o nome e o padrão de qualidade. A gente divide. Larissa não respondeu na hora. Levou a proposta para Cecília naquela noite, os 2 papéis do contrato espalhados na mesa da cozinha, e as duas ficaram horas discutindo o número, risco, o medo real de crescer rápido demais e perder o controle da própria mão em cada peça. No fim, decidiram tentar, não porque tinham certeza de que ia dar certo, mas porque, pela primeira vez, a decisão era só delas para tomar, sem advogado, sem juiz, sem ninguém de sobrenome Castelo tendo voz nenhuma naquilo. A segunda loja abriu 4 meses depois, num bairro vizinho, com 2 costureiras contratadas e treinadas à mão por Larissa, ponto por ponto, do jeito que ela mesma tinha aprendido a fazer de novo depois de 12 anos parada. Não foi fácil. A primeira funcionária errou um corte inteiro na primeira semana e chorou mais que o próprio tecido estragado valia. Larissa sentou do lado dela, refez a peça junto e disse só uma frase que a moça repetiu para os colegas meses depois, como se fosse lei do ateliê inteiro. Erro que a gente conserta junto não conta como fracasso, conta como aula. Foi por volta dessa época que Larissa conseguiu alugar, enfim, um apartamento pequeno para ela e os 4 filhos 2 quartos, banheiro que não precisava dividir com mais ninguém, uma cozinha de verdade. Não era a casa grande de portão de ferro, não chegava perto, mas era dela, paga com dinheiro que ela mesma ganhou. E na primeira noite lá dentro, com os colchões ainda no chão, porque a mudança de móveis ia demorar mais uma semana, o filho mais velho olhou em volta e falou uma frase que Larissa guardou para o resto da vida. Aqui ninguém pode botar a gente para fora, né, mãe? Ninguém, ela respondeu, com uma certeza que não tinha só um mês atrás. Esse aqui é nosso. Cecília chorou mais que todo mundo naquela mudança e negou até o fim que tinha chorado. A decisão de processar Larissa não nasceu de um dia para o outro. Rodrigo passou 2 semanas girando a ideia na cabeça, ouvindo Vanessa repetir, numa reunião atrás da outra, que deixar aquilo continuar sem resposta ia mandar o recado errado para o mercado inteiro, que qualquer ex-funcionário, qualquer sócio insatisfeito, ia achar que dava para sair usando o nome Castelo sem consequência nenhuma. Ela não está usando o nome de ninguém, ele argumentou numa das reuniões. Ela está usando as próprias mãos. Ela está usando o conhecimento que só teve acesso porque foi sua esposa por 12 anos. Vanessa rebateu, rápida. Isso é propriedade intelectual, Rodrigo. Você deixaria qualquer outro concorrente fazer isso sem processar? Ele não deixaria. E foi exatamente esse argumento, lógico, o bastante para parecer certo, que fez ele assinar a autorização sem perceber que estava colocando toda a força do Grupo Castelo contra uma mulher com 2 lojas de bairro e 4 filhos para sustentar. Só foi entender o tamanho do erro semanas depois, quando o próprio nome da família virou manchete de um jeito que nenhum departamento jurídico conseguiu prever. A carta chegou uma semana depois da segunda inauguração, num envelope de escritório de advocacia, diferente do que cuidava da guarda dos filhos. Falava em uso indevido de conhecimento e relacionamentos comerciais adquiridos durante o vínculo conjugal com o sócio fundador do Grupo Castelo Têxtil, e exigia que o ateliê Segunda Chance suspendesse atividades em 30 dias ou enfrentasse ação judicial por concorrência desleal. Eles estão me processando por saber costurar, Larissa falou para Cecília, a carta tremendo de leve na mão, não de medo dessa vez de raiva mesmo, uma raiva que ela reconheceu na hora porque já não escondia mais dela mesma. Eles estão te processando porque você virou ameaça. Cecília corrigiu. Ninguém processa quem não incomoda. 2 lojas, Larissa. Você tem 2 lojas rodando com o nome dela na porta. Claro que incomodou. Vanessa apareceu no ateliê pessoalmente na tarde seguinte. Sem avisar, vestida como se tivesse errado o endereço numa loja chique demais para ela.
Ficou parada perto da entrada, olhando as peças penduradas com uma atenção que não combinava com desdém nenhum, e isso, mais do que qualquer coisa que ela disse depois, foi o que deixou Larissa alerta. Nossa, você realmente fez isso tudo? Você veio comprar ou só espiar? Vim te dar um conselho de amiga. Vanessa passou o dedo na barra de um vestido, sem tocar direito no tecido. Pega o dinheiro que a Castelo Têxtil vai oferecer para você fechar isso aqui em silêncio e usa para recomeçar em outro ramo, longe de moda, longe de qualquer coisa que lembre a gente da sua existência. Vai ser mais fácil para todo mundo, mais fácil para você, você quer dizer. Vanessa sorriu, aquele sorriso que nunca subia até os olhos. Você acha mesmo que 2 lojinhas de bairro incomodam uma empresa do tamanho da Castelo Têxtil? Larissa, você não é ameaça nenhuma. Você é só um assunto pendente que o Rodrigo ainda não teve coragem de resolver direito. Então por que você veio pessoalmente resolver um assunto pendente que, segundo você, nem existe? Isso fez o sorriso de Vanessa tremer. Só por um segundo que Larissa guardou com o mesmo cuidado que guardava tudo mais naquela gaveta funda da cabeça dela. Cuidado com o que você anda perguntando, Vanessa falou, a voz baixando um tom. Tem pergunta que quando alguém finalmente responde, ninguém mais consegue voltar para o jeito de antes. Ela saiu sem comprar nada, e Larissa ficou olhando para o lugar vazio onde a mulher tinha estado, pensando que aquela última frase não tinha soado como ameaça, tinha soado como aviso do tipo que só faz sentido para quem já sabe exatamente o que existe do outro lado da pergunta. Depois que Vanessa saiu, Larissa fechou a loja mais cedo, mandou as funcionárias para casa e ficou sozinha entre os vestidos pendurados por um tempo, repetindo a última frase na cabeça. Sentiu medo. Sim, seria mentira dizer que não sentiu, mas sentiu, mais forte que o medo, uma vontade que já não conseguia mais abafar. A vontade de fazer justamente aquela pergunta, custasse o que custasse, mesmo sabendo, pelo aviso da própria Vanessa, que a resposta ia doer. Foi nessa noite que ela ligou para a advogada e pediu, pela primeira vez, que investigassem a fundo qualquer ligação entre a Vanessa e o dinheiro daquele extrato. Não citou nome nenhum, além do que já sabia. Só pediu que puxassem o fio, com cuidado, até o fim. Vanessa dirigiu direto para o estacionamento do próprio prédio depois daquela visita ao ateliê, mas não subiu para o escritório. Ficou sentada dentro do carro por 15 minutos inteiros, o telefone na mão, o dedo passando várias vezes por cima de um contato, sem nome antes de guardar o aparelho de novo, sem ligar para ninguém. As 2 lojas do ateliê Segunda Chance não eram o problema que ela tinha dito que eram. Eram, na verdade, a prova viva de uma coisa que ela vinha empurrando para dentro havia anos, que existia gente capaz de perder tudo e reconstruir do zero, sem precisar de homem nenhum para sustentar. E essa possibilidade, mais do que qualquer processo, era o que não deixava ela dormir direito. A ação de concorrência desleal virou notícia antes mesmo de virar processo formal. Alguém, Larissa, nunca soube dizer se foi a própria advogada dela ou uma cliente satisfeita, com boca grande, contou a história para uma repórter de um portal de economia que gostava de matérias sobre pequenos negócios, e em menos de uma semana o texto saiu. Ex-mulher de herdeiro têxtil, processada pelo próprio grupo após montar ateliê do zero, com 4 filhos. A repórter procurou os 2 lados. Rodrigo, através da assessoria, mandou uma nota de 2 linhas dizendo que o Grupo Castelo Têxtil protegia sua propriedade intelectual conforme a lei. Larissa, sentada na cozinha apertada da Cecília, com o celular emprestado, respondeu numa frase que a repórter usou como título. Eu não roubei nada da Castelo Têxtil. Eu só me recusei a desaparecer. A matéria viralizou de um jeito que ninguém esperava, principalmente não a Castelo Têxtil. Nos dias seguintes, o nome da empresa apareceu ligado à palavra processo mais vezes do que em anos inteiros de balanço financeiro, e mais de uma cliente grande da grife ligou para a área de relacionamento perguntando se aquilo era mesmo verdade.
O conselho da empresa, formado majoritariamente por sócios que já vinham de olho na sucessão havia anos, cobrou explicação numa reunião fechada que durou a tarde inteira. E Rodrigo saiu dali pela primeira vez na vida sentindo o próprio sobrenome pesar contra ele, em vez de a favor. Na escola, as gêmeas voltaram um dia contando que os coleguinhas tinham visto a reportagem e ficado impressionados, perguntando se era verdade que a mãe delas tinha uma loja de vestido na internet. O filho mais velho, que já estava numa idade de entender mais do que aparentava, chegou em casa quieto e só depois de jantar falou baixinho para Larissa: "Todo mundo acha legal, mãe, mas ninguém sabe o resto." Ele encolheu os ombros, tipo, ninguém sabe da parte ruim, só vê a parte que virou notícia bonita. Larissa não soube responder na hora. Só puxou ele pro abraço, sentindo que aquele menino de 11 anos tinha entendido sem ninguém precisar explicar. Uma verdade que muita gente adulta levava a vida inteira para aprender. História de superação só parece bonita de longe. O lado bom da matéria viral, se é que dava para chamar de bom depois de um processo daquele tamanho, foi o tanto de gente nova que começou a aparecer nas duas lojas só para conhecer a mulher que não desapareceu, como uma cliente resumiu bem na frente da Larissa, sem imaginar que a frase ia ficar martelando na cabeça dela o resto da semana. Pedido triplicou em 15 dias. Larissa teve que contratar mais 2 costureiras às pressas, treinar rápido, confiar rápido e aprender, na marra, que crescer depressa dói tanto quanto cair, só que dói para frente, e isso, de algum jeito estranho, fazia toda a diferença. Foi a primeira vez, desde a noite da expulsão, que Larissa viu o nome Castelo perder alguma coisa por causa dela e não o contrário. Rodrigo cancelou a ação 3 semanas depois, sem nota pública, só um ofício discreto entregue pela advogada dele. Mas o estrago já estava feito, e ele sabia disso melhor do que ninguém, porque foi ele quem autorizou o processo, achando que Larissa ia recuar na hora que visse o tamanho do escritório de advocacia contratado contra ela. Não recuou. E agora ele tinha um problema que o dinheiro da família não resolvia tão rápido quanto ele imaginava. Reputação não se compra de volta com a mesma facilidade que se perde. Foi depois desse episódio que ele procurou a própria mãe, tarde da noite, na sala de estar, que Larissa conhecia bem demais para sentir falta dela sem querer. A senhora sabia que ela ia reagir assim? A mãe de Rodrigo demorou para responder, os dedos girando um anel no colo, o olhar fixo num ponto qualquer da parede. Eu sabia que a Larissa nunca foi o tipo de mulher que desaparece quieta, Rodrigo. Isso eu sempre soube. E sobre o resto? O que aconteceu naquela noite? Alguma coisa atravessou o rosto da mãe dele, rápido demais para ele identificar direito o que era. O que você quer que eu diga sobre aquela noite? Eu quero que a senhora me diga se acha que eu fiz a coisa certa. Ela não respondeu de imediato. Levantou, foi até a janela, ficou olhando para o jardim escuro lá fora por tempo suficiente para Rodrigo entender que aquele silêncio já era, de algum jeito, uma resposta, só que ele ainda não sabia ler. Vai dormir, meu filho. Amanhã você tem reunião cedo. Ele foi dormir. Mas a pergunta ficou. Naquela madrugada, sem conseguir dormir direito, ele desceu até o próprio escritório em casa e ficou remexendo numa caixa de documentos antigos, sem saber direito o que procurava. Achou, no fundo, uma foto amassada do casamento ele e Larissa, mais novos, rindo de alguma coisa que ele já nem lembrava o motivo. Ficou olhando aquilo por um tempo longo demais para ser só curiosidade. Guardou a foto de volta no mesmo lugar e subiu para a cama, sem contar para ninguém que tinha descido. A investigação financeira exigida pelo juiz avançou devagar, do jeito que essas coisas costumam avançar. Com pedido de documento atrás de pedido de documento, prazo estendido, silêncio de semanas seguido de movimentação repentina. Foi num desses picos de movimentação que a advogada de Larissa ligou, a voz carregando uma urgência que Larissa não tinha ouvido nela antes. Preciso que você venha até o escritório. Achamos uma coisa no relatório do perito financeiro.
Larissa fechou a loja mais cedo naquele dia, sem explicar o motivo para as funcionárias, e foi de ônibus até o centro, com o estômago apertado de um jeito que não sentia, fazia meses, não de medo exatamente, mas daquele tipo de expectativa que dói só de tão comprida. O escritório era pequeno, sem luxo nenhum, mas a mesa tinha uma pilha de papel alta o suficiente para deixar Larissa nervosa só de olhar. A advogada apontou para uma linha destacada em amarelo. A empresa que recebeu a transferência de R$40 mil, aquela que apareceu no extrato da noite em que você foi expulsa, ela foi aberta 8 dias antes da transferência e fechada 4 dias depois. Endereço registrado é um escritório contábil que também presta serviço para... Adivinha quem? Fala logo, por favor. Para o mesmo escritório contábil que cuida das finanças pessoais da Vanessa Lorenzetti. Larissa ficou olhando para o papel, sentindo alguma coisa que não era exatamente alívio. Alívio seria fácil demais para uma descoberta daquele tamanho. Era mais parecido com o chão finalmente parando de balançar debaixo dela, depois de meses inteiros de equilíbrio forçado. Isso prova o quê? Legalmente. Prova que aquele dinheiro nunca saiu de verdade para homem nenhum. Prova que alguém criou uma empresa de fachada, moveu o dinheiro por dentro dela e fechou tudo rápido o bastante para sumir com o rastro antes que alguém olhasse direito. A advogada fechou a pasta, depois abriu de novo, folheando até uma página anterior. Tem uma coisa estranha aqui também, que não interessa direto para o seu caso, mas eu anotei mesmo assim. O mesmo endereço contábil aparece registrado numa outra empresa, bem mais antiga, de quase 10 anos atrás. Não sei se tem relação, só achei esquisito o suficiente para guardar. Larissa não perguntou mais nada sobre aquilo naquele dia. Só guardou o detalhe do mesmo jeito que guardava tudo, na gaveta funda, sem saber ainda que aquele nome antigo ia voltar a aparecer bem mais para frente, numa hora em que ela menos ia estar preparada para ouvir. E prova, acima de tudo, a advogada continuou, que a pessoa que fez isso tinha acesso à sua conta bancária, ao seu extrato, e sabia exatamente como fazer parecer real o suficiente para um homem apavorado acreditar sem checar 2 vezes. O relatório entrou como prova na audiência seguinte, 10 dias depois, lido em voz alta pelo perito num tom burocrático que não combinava nem de longe com o tamanho do que aquelas frases estavam desmontando. Na plateia reservada às famílias, Larissa notou a mãe de Rodrigo sentada sozinha, as mãos apertadas uma na outra do mesmo jeito que estavam apertadas na noite da expulsão, o rosto virado para o chão como quem já sabia havia tempo o que aquele relatório ia dizer. Larissa observou o rosto de Rodrigo do outro lado da sala enquanto o perito lia. Viu o instante exato em que ele parou de olhar para o próprio advogado e começou a olhar para o nada, o queixo duro, as mãos fechadas em cima da mesa numa força que fazia os nós dos dedos ficarem brancos. Viu ele balançar a cabeça devagar, uma vez, como quem tenta recusar uma informação que já entrou e não tem mais como sair. Excelência, isso muda substancialmente, a advogada de Larissa começou. Peço um recesso, Rodrigo disse de repente, a voz saindo rouca, cortando a própria advogada no meio da frase. Preciso de 5 minutos. O juiz concedeu. Rodrigo saiu da sala, andando rápido demais, sem olhar para ninguém, e Larissa ficou sentada ali, o coração de repente pesado de um jeito que não esperava sentir justo no momento em que devia estar vencendo. Não era pena. Não era bem isso. Era alguma coisa mais complicada, a sensação estranha de ver a última peça encaixar num quebra-cabeça que ela mesma passou meses montando sozinha e descobrir que a imagem final doía mais do que ela tinha se preparado para doer. No corredor, através da porta entreaberta, ela ouviu a voz dele antes de conseguir se afastar rápido o suficiente para não ouvir. Liga para Vanessa agora. Agora, o silêncio que veio depois, do outro lado da linha que ele estava tentando discar, disse mais do que qualquer resposta poderia dizer. Antes de continuar,
Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse a Larissa, sentada naquela sala, vendo o marido descobrir, com o corpo inteiro, que passou meses acreditando na pessoa errada, você teria sentido alívio? Ou só mais uma camada de cansaço em cima de tudo que já cansava? Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo isso agora e que horas são aí onde você mora, porque eu leio cada comentário e quero saber o que você acha que vem a seguir. A audiência foi suspensa até nova data, pendente de esclarecimentos adicionais sobre a origem dos fundos e possível fraude documental. Nas palavras secas do próprio juiz, ninguém saiu vencedor daquela sala. Rodrigo saiu primeiro, sem procurar o olhar de Larissa nenhuma vez, o celular ainda na mão, ligando para um número que continuava não atendendo. Larissa saiu por último, com a advogada do lado, repetindo que aquilo era uma vitória enorme, que a guarda das crianças agora estava praticamente garantida e que provavelmente ainda ia sair um pedido de indenização em cima de tudo isso. Larissa ouviu cada palavra e sabia que era verdade. Foi já na escada externa do fórum, longe dos corredores de mármore, que Rodrigo apareceu de novo, dessa vez sem o terno impecável de sempre, a gravata torta, o passo mais lento do que ela já tinha visto nele em 12 anos de casamento. Larissa. Ela parou, mas não virou o corpo inteiro para ele. Fala, eu não sabia. A voz saiu diferente de todas as outras vezes que ele já tinha falado com ela desde a expulsão, sem defesa nenhuma escondida atrás. Eu juro que eu não sabia. Eu sei que você não sabia, Rodrigo. Ela finalmente virou para olhar ele de frente. O problema nunca foi você não saber. Foi você não ter parado nem 5 minutos para perguntar antes de jogar 4 filhos na rua de madrugada. Ele não teve resposta para isso. Só ficou parado ali, na escada, enquanto ela descia devagar o salto novo comprado com o próprio dinheiro, dessa vez batendo firme em cada degrau. Ela contou para Cecília naquela noite, sentada na cozinha apertada de sempre, as duas com café requentado de novo. Como no primeiro dia, ele falou que não sabia. E você acredita nele? Acredito. Larissa girou a xícara nas mãos. E isso não muda nada do que ele fez enquanto não sabia. Cecília não discordou, só esticou a mão por cima da mesa, apertou a mão de Larissa por um segundo, e as duas ficaram ali, quietas, ouvindo o barulho distante da cidade lá fora, cada uma sabendo, sem precisar dizer em voz alta, que a parte mais dura daquela história ainda estava por vir. Só que descer aquela escada, algumas horas antes, não tinha trazido o alívio que ela esperava sentir. Tinha trazido só a certeza fria de que a parte mais fácil da guerra tinha acabado de terminar e que a parte que realmente doía, a que envolvia olhar para Vanessa de frente e ouvir dela mesma o motivo de tudo aquilo, ainda nem tinha começado. No duplicates. Let me review the full final text before presenting it. This all reads coherently and completes the story properly. Ready to finalize and output part 3 with the closing marker. Rodrigo esperou até às 7 da noite, quando o 18º andar já tinha esvaziado quase todo, para entrar na sala de Vanessa sem bater. Ela estava de pé, guardando o papel numa pasta, e não pareceu surpresa nenhuma de ver. Luali só ficou parada, esperando ele falar primeiro, do jeito que sempre fazia quando queria que o outro se sentisse no controle da conversa, sem realmente estar. Fala a verdade, ele disse, a voz mais baixa do que pretendia. Só uma vez. Sem discurso, sem desviar. A empresa era sua. Era do escritório contábil que atende meia dúzia de clientes meus, Rodrigo. Isso não prova nada. Vanessa, você quer mesmo fazer isso agora? Ela fechou a pasta devagar, o gesto calculado bastante para parecer despreocupado. Depois de tudo que eu fiz por essa empresa, por você, você vem aqui de noite acusar sua funcionária de mais confiança com base num relatório de perito que qualquer advogado bom desmonta em 5 minutos? Eu não vim te acusar. Eu vim te dar a chance de admitir. Admitir o quê? Que eu te avisei que sua mulher andava estranha, que eu trouxe um extrato que veio parar na minha mesa porque era meu trabalho cuidar das suas costas. Se alguém montou aquilo, Rodrigo,
Considera a possibilidade de que foi o próprio sistema do banco ou algum inimigo seu que eu nem conheço. Eu não fui a única pessoa com acesso àquela conta. Você contratou ela. Rodrigo insistiu, sem eu nem saber que existia entrevista marcada. Isso também foi coincidência? Isso foi eu fazendo bem o meu trabalho, adiantando o processo seletivo antes de você voltar de viagem. Você aprovou o currículo dela na hora, sem nem olhar direito. Se quer procurar culpado por confiar demais em quem não devia, comece por olhar no espelho. Era mentira, e os dois sabiam que era mentira. Mas Vanessa falou com uma calma tão bem construída que, por um segundo, Rodrigo sentiu o chão balançar de novo. Do mesmo jeito antigo, o jeito que já tinha feito ele acreditar em coisa errada uma vez. Se eu descobrir que você mentiu para mim, ele falou, a voz endurecendo, eu não vou só te demitir, Vanessa. Eu vou usar cada centavo que essa empresa tiver para garantir que você nunca mais trabalhe em lugar nenhum dessa cidade. Ameaça bonita. Ela pegou a bolsa, passou por ele rumo à porta, parando só um segundo antes de sair. Pensa bem antes de declarar guerra para a mulher que sabe onde cada corpo dessa família está enterrado, Rodrigo. Você nem imagina o tanto que ainda não sabe. Ela saiu, e ele ficou parado no meio da sala vazia, entendendo, tarde demais, que tinha ido para aquela conversa, esperando uma confissão fácil e saído com uma ameaça que soava mais séria do que qualquer coisa que já tinha ouvido dela antes. Ficou ali mais um tempo, sozinho, pensando que talvez a pergunta certa nunca tivesse sido o que ela fez. Mas por que uma pessoa chega a fazer isso e que ele, cercado de conforto a vida inteira, nunca tinha precisado se perguntar aquilo sobre ninguém? Foi no fim de semana seguinte, no primeiro sábado de visita depois daquela conversa, que ele contou tudo para Larissa, sentados na varanda pequena do apartamento novo dela, enquanto os 4 filhos brincavam lá dentro, longe o bastante para não ouvir. Ela não admitiu nada e ainda me ameaçou. Ameaçou como? Disse que sabe onde cada corpo da família está enterrado. Ele passou a mão pelo rosto, cansado de um jeito que Larissa nunca tinha visto nele antes, nem nos piores dias do casamento. Eu não sei mais o que isso quer dizer, Larissa, e isso me apavora mais do que eu consigo admitir. Ela ficou quieta um instante, olhando para ele de um jeito diferente do que tinha olhado nos últimos meses inteiros, não com raiva, não com pena, mas com alguma coisa mais parecida com reconhecimento. Você lembra que na noite que você me expulsou, você falou do seu pai, que ele acreditou por 3 anos até explodir na frente de todo mundo? Lembro. Você nunca me contou o resto dessa história direito, Rodrigo. Só a parte de que ele foi enganado, nunca a parte de quem era a mulher. Ele ficou parado, a xícara de café parada no ar, e alguma coisa no rosto dele mudou devagar, como quem começa a ver, pela primeira vez, o contorno de uma pergunta que sempre esteve ali, só que nunca tinha sido feita em voz alta. Eu era criança, ele disse, devagar. Eu só sei que teve uma mulher, que meu pai teve um caso, e que minha mãe resolveu tudo antes de eu entender o suficiente para perguntar. Nunca soube nome. Nunca quis saber. Talvez seja a hora de querer. Ele ficou quieto por um tempo, olhando para o café esfriando na xícara, antes de finalmente assentir com a cabeça, um gesto pequeno que custou mais coragem do que qualquer reunião de conselho que ele já tinha enfrentado na vida. Foi ela quem sugeriu que ele fosse até a casa da própria mãe perguntar direito, sem rodeio, sem deixar ela desviar o assunto como sempre fazia. Ele hesitou parte dele, a parte que passou a vida inteira evitando desconfortar aquela mulher, queria deixar tudo enterrado do jeito que sempre esteve. Mas alguma coisa na ameaça de Vanessa e no jeito como Larissa tinha falado, o empurrou até lá 2 dias depois, sem avisar. A mãe de Rodrigo estava no jardim quando ele chegou, podando uma roseira com o mesmo cuidado paciente que sempre teve para tudo que envolvia aparência e ordem. Ele não deu volta. A senhora vai me contar sobre a mulher do papai. Agora, sem desviar. Ela não largou a tesoura de poda na hora. Ficou parada, de costas, por tempo suficiente para ele achar que ela ia fingir não ter ouvido, como sempre fazia. Aí, devagar,
Ela largou a ferramenta na terra e virou para ele com um rosto que envelheceu na frente dos olhos dele naquele segundo. Chamava Regina. Trabalhava no escritório contábil que seu avô contratou lá no começo, quando a empresa ainda era pequena. A voz saiu baixa, sem o controle costumeiro. Seu pai teve um caso com ela por quase 2 anos. Ela engravidou. E eu, Rodrigo, eu fiz o que se fazia naquela época. Paguei para ela desaparecer da nossa vida, com a condição de nunca mais aparecer perto dessa família, nem ela, nem a filha. Rodrigo sentiu o chão de verdade balançar dessa vez, o nome do escritório contábil batendo dentro dele, como uma peça que finalmente encontrava o lugar certo. Que filha? A mãe dele não respondeu com palavras, só olhou para ele com um jeito que já era a resposta inteira, e Rodrigo entendeu, sem precisar ouvir o nome em voz alta, exatamente de quem ela estava falando. Vanessa, ele disse, a palavra saindo quase sem ar. Vanessa é filha do meu pai. Eu não sabia que era ela quando você contratou. A mãe falou, rápido, quase implorando. Só descobri meses depois, pelo sobrenome da mãe registrado num documento antigo que cruzou minha mesa por acaso. E aí já era tarde, Rodrigo. Ela já estava dentro da empresa, já tinha sua confiança. E eu tive medo. Medo de que contar a verdade abrisse de novo uma ferida que levei 20 anos tentando fechar. Fiquei calada. Só isso. Fiquei calada e não imaginei que o silêncio ia custar tão caro para tanta gente. Rodrigo ficou ali, no meio do jardim, sentindo o chão da própria história balançar de um jeito que nenhuma reunião de conselho, nenhum processo, nenhuma notícia ruim de jornal tinha conseguido balançar até então. Não abraçou a mãe, não gritou com ela, só ficou parado, olhando para a roseira meio podada, pensando que a vida inteira dele tinha sido construída em cima de um silêncio que ele nunca soube que existia e que talvez, de um jeito ou de outro, todo mundo naquela família tivesse aprendido, cedo demais, a preferir o conforto de não perguntar. Antes da gente continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que dá para culpar só a Vanessa pelo que ela fez, sabendo agora de onde ela veio? Ou será que tem um pouco de peso repartido em cada pessoa dessa família que preferiu o silêncio confortável em vez da verdade difícil? Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo isso agora. E que horas são aí onde você mora, eu leio cada comentário. Larissa ouviu a história inteira da boca do próprio Rodrigo, sentada de novo naquela mesma varanda pequena, e sentiu alguma coisa que não esperava sentir. Não ódio renovado, não vontade nenhuma de usar aquilo como arma, mas uma tristeza funda por uma mulher que ela mal conhecia, criada com a certeza de que tinha sido descartada por um sobrenome que anos depois ela decidiu conquistar do jeito mais torto possível. Isso não desculpa o que ela fez comigo, Larissa falou, a voz firme. Ela quase destruiu a vida de 4 crianças que nunca fizeram nada a ela. Eu sei. Eu não vim te pedir para desculpar ela. Então por que você me contou? Porque eu preciso que você entenda o que eu vou fazer a seguir. E por quê? Ele olhou para dentro do apartamento, para os 4 filhos brincando de esconde-esconde atrás do sofá velho, e alguma coisa no rosto dele suavizou, do jeito que Larissa nunca tinha visto suavizar por conta própria, sem cobrança nenhuma vindo de fora. Eu vou confrontar ela. De frente, com você lá se você quiser ir, não para me vingar, para que ela finalmente ouça, da boca de alguém dessa família, que o que aconteceu com a mãe dela foi errado e que o que ela fez com você também foi. O confronto final aconteceu numa sala de reunião vazia do 18º andar. Um sábado de manhã em que não tinha ninguém mais no prédio além dos 3. Vanessa entrou já desconfiada, os olhos indo de Rodrigo para Larissa e voltando, calculando rápido o tamanho do problema que aquela combinação representava. Vieram os 2. Que comovente. Eu sei sobre a sua mãe, Rodrigo disse, sem rodeio nenhum. Sei sobre o meu pai, sei o que minha mãe fez e sei que foi errado. Alguma coisa no rosto de Vanessa rachou. Só por um segundo, antes que ela recompusesse a máscara de novo, mas o segundo foi suficiente para Larissa ver, pela primeira vez, a mulher de verdade por trás de todo aquele controle. Errado. Vanessa riu, um riso curto, sem graça nenhuma dentro.
Sua mãe pagou minha mãe para desaparecer, Rodrigo. Igual quem paga para tirar mancha de tapete. Eu cresci vendo minha mãe chorar todo aniversário meu, porque cada aniversário era mais um ano provando que a gente não valia o suficiente para fazer parte dessa família. E vocês querem que eu sinta o que agora? Pena de vocês, porque descobriram tarde demais que existe consequência para as próprias escolhas. Isso não te dá o direito de destruir a vida dela. Rodrigo apontou para Larissa, a voz tremendo de uma raiva que ele parecia estar segurando com esforço. Não? Vanessa deu um passo à frente, os olhos brilhando de um jeito duro. Eu vi essa família rejeitar uma mulher e uma filha sem pensar duas vezes e reconstruir a vida perfeita de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu só quis um lugar dentro dessa história, Rodrigo. Um lugar de verdade. Não de amante escondida, não de segredo pago para sumir. Eu quis o que a Larissa tinha sem nunca ter merecido tanto quanto eu. Ninguém rouba um lugar fazendo o que você fez, Larissa falou. Finalmente, a voz calma, mas firme o bastante para cortar o ar da sala. Você não quis um lugar na família, Vanessa. Você quis fazer outra mulher sentir exatamente o que a sua mãe sentiu. Só que isso não é justiça. É só a mesma dor, repassada para frente, achando um alvo novo. O silêncio que veio depois durou tempo suficiente para alguma coisa no rosto de Vanessa desmoronar de vez não numa cena grande, sem gritaria, só um afundar pequeno nos ombros, um jeito de ficar mais baixa, sem se mexer um centímetro. Vocês vão me demitir, ela disse. Por fim, a voz sem a firmeza de antes. Eu vou, Rodrigo confirmou, e não vou processar você se for embora sem mais nenhuma tentativa de encostar na vida da Larissa ou dos meus filhos. É a única chance que eu vou te oferecer. Vanessa ficou olhando para os dois por um tempo longo, o queixo erguido numa última tentativa de manter alguma dignidade dentro daquela sala. Vocês acham que ganharam. Ela pegou a bolsa devagar. Mas eu passei minha vida inteira aprendendo uma coisa que vocês dois, com toda essa sorte de berço, nunca precisaram aprender. Como recomeçar do zero, sem nome, sem sobrenome, sem ninguém do seu lado. Vocês vão ver. Eu sempre acabo recomeçando. Ela saiu da sala sem se despedir, os saltos batendo firme no corredor até o som sumir de vez. Rodrigo ficou olhando para a porta fechada por um tempo, e foi Larissa quem quebrou o silêncio primeiro. Você tá bem? Não sei. Ele passou a mão pelo rosto. Acho que nunca vou saber direito o que sentir por uma mulher que destruiu minha família para tentar consertar a dela. Você não precisa saber agora, Larissa falou. Só precisa continuar escolhendo certo daqui para frente. O caminho até a solução legal de tudo demorou mais do que Larissa gostaria. O conselho da Castelo Têxtil, quando soube da história completa, tentou primeiro empurrar um acordo de confidencialidade generoso, uma quantia alta, o bastante para sustentar os filhos com folga o resto da vida, em troca do silêncio de Larissa sobre tudo que tinha descoberto, inclusive sobre Vanessa, inclusive sobre o próprio Rodrigo. A reunião aconteceu num escritório, com 2 advogados do conselho sentados de terno impecável, numa sala que mal cabia tanta gente engravatada. Um deles empurrou uma pasta pela mesa, o número final sublinhado em vermelho, grande o suficiente para Larissa ler de longe, sem precisar aproximar os olhos. É mais dinheiro do que a senhora vai faturar com esse ateliê inteiro nos próximos 10 anos, o advogado disse, num tom que tentava soar generoso e saía só condescendente. Em troca, só pedimos discrição. Um documento simples. Larissa olhou para o número por um tempo mais longo do que gostaria de admitir depois. Pensou nas 4 crianças, no aluguel que ainda apertava em mês ruim, na faculdade que um dia ia custar caro para os 4 ao mesmo tempo. Pensou também, por um segundo vergonhoso, em como seria fácil só assinar, guardar o dinheiro e nunca mais precisar pensar em Vanessa, em Rodrigo, em portão de ferro nenhum. Eu tenho família, ela ouviu a própria voz dizer, mais um pensamento que ainda estava organizando do que uma resposta pronta.
Vocês têm certeza que é isso mesmo que estão me oferecendo? Ou é só um jeito caro de me pedir para fingir que nada disso aconteceu? Nenhum dos dois advogados respondeu. Larissa fechou a pasta, empurrou de volta pela mesa e se levantou antes que a própria coragem tivesse chance de fraquejar. Eu ia me culpar, ela falou, já de pé. Passei meses ensinando meus filhos que a gente não desaparece quieto quando é injustiçado. Não vou virar mentirosa para eles agora, só porque a mentira vem com um número bom no fim. Cecília, esperando do lado de fora, ouviu o resumo da reunião sentada no carro e não disse eu não teria coragem, nem tem certeza. Só apertou a mão de Larissa e falou baixinho. Ainda bem que você é teimosa desse jeito. 3 semanas depois, a advogada de Vanessa, contratada às pressas, um nome que Larissa nunca tinha ouvido antes, protocolou um recurso alegando perseguição e calúnia, afirmando que toda a história do relatório pericial tinha sido manipulada por uma disputa pessoal entre ex-cônjuges e pedindo suspensão imediata, não só do processo de fraude, mas também da decisão provisória de guarda. A ligação da advogada de Larissa veio numa terça-feira à noite, a voz carregando um peso que ela nunca tinha usado antes com Larissa. Eles conseguiram uma liminar, temporária, mas conseguiram. Enquanto o recurso não for julgado, a guarda provisória volta a ficar em disputa. Larissa sentiu o telefone quase escorregar da mão. Isso quer dizer o quê? Na prática, quer dizer que, até a próxima audiência, tecnicamente os dois lados têm direito igual sobre onde as crianças ficam. Rodrigo não vai usar isso contra você. Eu sei que não vai. Mas juridicamente, Larissa, a porta que a gente achava fechada reabriu. Ela não dormiu direito naquela noite, nem nas seguintes. Ficava acordada, ouvindo a respiração dos 4 filhos do outro lado da parede fina do apartamento novo, pensando que tinha passado 2 anos inteiros lutando para construir alguma coisa sólida, o bastante para nunca mais correr risco de perder, e que, mesmo assim, um documento assinado por uma advogada desconhecida tinha conseguido abalar aquele chão de novo, ainda que só por um instante. Foi Rodrigo quem apareceu na porta dela, 2 dias depois, sem avisar, o rosto tenso. Eu vi o recurso, vou testemunhar contra ele, publicamente se precisar. Isso pode prejudicar você, sua empresa, sua família. Larissa. Ele parou, escolhendo as palavras com um cuidado que ela não reconhecia nele antes. Eu já escolhi errado uma vez, rápido demais, sem pensar em quem ia pagar o preço. Não vou escolher errado de novo, só porque dessa vez o preço é meu. O depoimento de Rodrigo aconteceu 20 dias depois, numa sala cheia demais para um caso que devia ter ficado discreto. Ele confirmou cada detalhe da fraude. Sem poupar a própria responsabilidade em nada, contou sobre a noite da expulsão, sobre nunca ter checado o extrato direito, sobre ter processado a própria ex-mulher, achando que defendia um princípio, quando só defendia o próprio orgulho ferido. O advogado do outro lado tentou desqualificar o depoimento por parcialidade. O juiz negou, dizendo que raramente via alguém depor tanto contra os próprios interesses quanto Rodrigo Castelo tinha acabado de fazer. A liminar caiu naquela mesma tarde. O recurso foi negado. A guarda voltou para Larissa, definitiva dessa vez, sem mais brecha nenhuma para reabrir. No fim, o relatório pericial, a confissão indireta que escapou de Vanessa naquela sala de reunião gravada, sem ela saber pela própria segurança do prédio, e o testemunho relutante da mãe de Rodrigo, em audiência fechada, fecharam o caso de um jeito que nenhum advogado conseguiu desmontar depois. Vanessa deixou o país semanas depois, sem despedida, sem processo movido contra ela, além do que já tinha sido resolvido internamente, e ninguém, nem Larissa, nem Rodrigo, sentiu vontade nenhuma de comemorar aquele final. Só sentiram, os dois, o peso de uma história triste, finalmente fechada. A mãe de Rodrigo apareceu na porta da primeira loja 1 mês depois de tudo resolvido, sem avisar, segurando um embrulho pequeno. Larissa quase não deixou ela entrar quase. No fim, ficou ali,
ouvindo um pedido de desculpa que não tentava se justificar nenhuma vez, só admitir, sem enrolação, o tamanho do próprio silêncio ao longo de tantos anos. Eu não vim pedir que a senhora me perdoe, a mãe de Rodrigo disse. Só vim trazer isso. O embrulho era um álbum de fotos das crianças, organizado à mão, capa por capa, desde bebês. Achei que já era hora de parar de mandar em pedaço. Larissa aceitou o álbum sem prometer nada em troca, mas meses depois, foi ela mesma quem ligou convidando a avó para o aniversário do caçula, um gesto pequeno, sem discurso, que os dois sabiam que valia mais que qualquer pedido de desculpa formal já tinha valido. Rodrigo não tentou comprar o perdão de Larissa depois disso. Não mandou flor, não prometeu viagem, não ofereceu reconstruir a casa grande do jeito que ela quisesse. Em vez disso, apareceu toda sexta-feira, sem falta, para buscar as crianças na escola quando Larissa precisava ficar até tarde numa das lojas. Aprendeu o nome de cada professora, cada horário de prova, cada gosto e implicância de cada um dos 4 filhos, devagar, sem alarde, do jeito que devia ter aprendido 12 anos antes, e nunca aprendeu porque sempre teve alguém contratado para fazer isso por ele. Foi numa dessas sextas-feiras, quase 7 meses depois do confronto na sala de reunião, que ele apareceu na porta do ateliê principal com uma caixa de ferramentas na mão, em vez do terno de sempre. O que é isso? A prateleira do fundo tá torta. Reparei da última vez que vim buscar as crianças. Ele já estava se abaixando, examinando o suporte de metal. Deixa eu consertar. Você nunca consertou nada na vida, Rodrigo. Então hoje é um bom dia para aprender. Ele sorriu, um sorriso torto, sem graça nenhuma no jeito de segurar a chave de fenda errada primeiro. Fica aí, me diz se eu errar feio. Ela ficou. E pela primeira vez desde a noite da expulsão, riu de verdade perto dele, não da situação em si, mas do jeito estranhamente sincero, como ele insistia em aprender algo tão pequeno, tão fora do mundo dele, só porque era a prateleira dela que precisava de conserto. Por que você está fazendo isso tudo? Ela perguntou. Depois, os dois sentados no chão da loja fechada, ferramentas espalhadas, a prateleira enfim reta. Porque eu não sei mais nenhum outro jeito de mostrar que mudei, além de mostrar. Ele olhou para ela direto, sem desviar dessa vez. Palavra, eu já usei todas que tinha. Não sobrou nenhuma que valesse alguma coisa depois de tudo que eu fiz. E se eu nunca voltar a confiar em você do jeito que confiava antes, então eu continuo vindo às sextas, consertando prateleira torta, aprendendo nome de professora. Ele deu de ombros, um gesto pequeno, sem drama nenhum. Eu não tô aqui esperando um prêmio no fim, Larissa. Só tô aqui porque é onde eu devia ter estado o tempo todo. Ela não respondeu com palavra nenhuma. Só esticou a mão, ainda suja de poeira da prateleira, e segurou a mão dele por um instante, não uma promessa, não uma reconciliação anunciada, só um gesto pequeno que os dois entenderam do mesmo jeito, sem precisar dizer em voz alta o que ele significava. Teve também a tarde da apresentação de talentos da escola, meses depois, em que as gêmeas dançaram um número desengonçado de balé que ensaiaram sozinhas no quarto sem avisar ninguém. Rodrigo chegou atrasado, suado, com o paletó ainda na mão, porque tinha saído de uma reunião correndo, e conseguiu um lugar em pé, no fundo do auditório lotado, só a tempo de ver as duas entrarem no palco. Depois, no corredor da escola, ele encontrou Larissa segurando o buquê de flor de papel que uma das gêmeas tinha feito de presente. Eu quase perdi, ele disse, ainda ofegante. Mas não perdeu, não perdi. Ele olhou para ela um segundo mais longo do que uma frase qualquer precisaria. Eu tô tentando, Larissa. Não tô tentando te reconquistar. Tô tentando ser o pai que devia ter sido esse tempo todo. Se vier alguma coisa a mais no meio do caminho, eu não vou fugir dela. Mas não é essa a razão de eu estar aqui. Eu sei, ela respondeu e percebeu, falando aquilo que realmente sabia e que essa certeza, pequena e sem drama nenhum, valia mais que qualquer discurso grande que ele pudesse ter preparado. O tempo depois disso correu do jeito que corre quando a gente para de contar cada dia como se fosse sobrevivência.
As gêmeas entraram para o time de vôlei da escola. O caçula aprendeu a ler antes da idade que os livros de desenvolvimento infantil diziam que devia. O filho mais velho, aos poucos, parou de cruzar os braços toda sexta-feira e um dia, sem ninguém perceber quando exatamente aconteceu, começou a chamar Rodrigo de pai nas frases soltas, do mesmo jeito automático de sempre, como se a raiva antiga tivesse, enfim, achado um lugar mais leve para descansar. O ateliê Segunda Chance virou rede em pouco mais de 2 anos, com lojas se espalhando primeiro pela Zona Leste, depois pela cidade inteira, depois por outros estados, sempre no mesmo padrão que Larissa recusou trocar, nem quando os investidores maiores pediam para acelerar. Cada funcionária treinada à mão, cada corte revisado, cada peça carregando um pedacinho daquela primeira noite no chão da sala da Cecília, quando um caderno em branco virou o começo de tudo. Foi num sábado de manhã, 3 anos quase certinhos depois da noite, em que um portão de ferro fechou atrás dela pela última vez, que Larissa ficou parada na calçada de frente para sua 50ª loja, esperando a hora de abrir as portas de vidro novas, com a placa profissional brilhando lá em cima, Ateliê Segunda Chance, escrito no mesmo tipo de letra que Cecília tinha escolhido naquela primeira placa pintada à mão, só que agora em neon, visível de longe. Cecília estava do lado dela, sócia de verdade agora, com contrato assinado e tudo. As duas se olharam por um segundo, sem precisar dizer nada, lembrando da noite distante em que uma caixa de papelão amarelada tinha sido o único capital que as duas tinham para começar tudo aquilo. O filho mais velho, 14 anos, segurava a fita de inauguração como se fosse a coisa mais importante do mundo. As gêmeas discutiam sobre quem ia cortar a fita primeiro. O caçula, 6 anos já, tentava adivinhar quantos vestidos cabiam na vitrine, contando nos dedos sem parar. "Mãe, você tem mesmo 50 lojas?" ele perguntou, pela 5ª vez naquela manhã, ainda sem acreditar direito no número. "Tenho, meu amor, isso é mais loja que eu sei contar." Larissa riu, um riso que veio fácil, sem esforço nenhum, do jeito que só vem quando a vida finalmente para de exigir tanto esforço só para continuar de pé. E Rodrigo, um passo atrás de todo mundo, sem discurso, sem microfone, sem nada além de uma câmera na mão para registrar o momento, olhava para Larissa com um jeito que ela reconheceu, enfim, sem nenhuma dúvida sobrando. Não era o jeito de quem admira de longe. Era o jeito de quem, depois de muito tempo, finalmente aprendeu a estar perto direito. Ela abriu a porta de vidro na hora marcada, o som suave e caro do mecanismo automático deslizando tão diferente daquele outro som, o do portão de ferro se fechando na noite mais escura da vida dela, que por um segundo Larissa fechou os olhos só para sentir a diferença inteira daquele barulho nos ouvidos. Um portão tinha fechado uma vida. 50 portas, agora, se abriam para outra. Se você chegou até aqui, eu quero saber uma coisa. Qual foi o momento que mais te pegou nessa história? Foi a noite em que ela saiu com os 4 filhos debaixo de chuva? Foi o dia em que ela recusou o dinheiro do silêncio? Ou foi essa porta de vidro se abrindo no fim? Me conta aqui embaixo, de onde você está assistindo agora. E que horas são aí onde você mora, a gente lê tudo. Se essa história te tocou, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje, porque toda mulher que já se sentiu pequena demais merece lembrar que dá para recomeçar de qualquer tamanho de zero. E deixa aquele like, não para elogiar o vídeo, mas para mais gente conseguir encontrar essa história quando mais precisar dela.